Shalom, shalom, aqueles que nos seguem aqui lá pela página do Facebook, estamos aqui já direto com você, porque hoje é um dia que promete. Promete o quê? Você saber agora definitivamente qual é o segundo e o terceiro nível do reino. Então eu estou com você, você está comigo e nós vamos aí 1 hora agora viajando nas asas do Onipotente, conhecendo tudo sobre o segundo e o terceiro nível do reino, tá bom? Então vocês aqui do Face, me dá um minutinho que eu estou aqui acionando também agora o Instagram. Aí sim, agora sim, estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, para hoje nós desvendarmos qual é o segundo e o terceiro nível do reino. Então estamos aí com a Marlene, com a Elisa, com o Jorge, com a Vera no Facebook. E aqui estamos com o Matheus, com a Malu, com a Raisfara, com o Bruno, com o Eduardo lá de Apiaí. Um abração, meu filho. A Elise, enfim, estamos todos ligados agora para entrarmos no segundo e no terceiro nível do reino, tá bom? Gente, esse tempo que estamos vivendo é um tempo especial de Deus. Nós, na verdade, só vemos problemas, só vemos dificuldades. Mas na situação e na circunstância não vive um filho de Deus. Nós fomos feitos para viver no sobrenatural. Isto é, até no tempo vivemos fora do tempo. Então é uma coisa fantástica. Você que está aqui me assistindo hoje tem que saber que você é a coisa mais tremenda que Deus fez em toda a natureza, né? E que você tem um destino profético a atingir. Então você não pode ser levado jamais por situação, por circunstância, mas sim ver que a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor, ok? E estamos aqui esperando o povo chegar um pouquinho. Já estamos com muita gente, né? O Alex dando um tchauzinho pra gente, o Leandro aqui no Facebook. Eu quero aproveitar para falar com vocês. Vai lá no meu YouTube também. Faz o canal dar uma crescida para mim, por favor. Porque realmente ali fica um armazenamento de ministrações. Então vai lá no canal, Glaucio Coraiola, e dá como que se chama? Dá um like, aperta o sininho, põe nas notificações, enfim, faz tudo o que tem que fazer para que a gente no YouTube também esteja com um bom número de pessoas. Por quê? Porque cada ministração dessa, quanto mais pessoas tiverem no Face, no Instagram, no YouTube, é uma multiplicação muito maior. E nós vamos assim levando o reino de Deus. Tem muita gente evangelizando, tem bastante gente falando de Jesus, mas falando do reino são poucas. Então, a igreja ela não pode ficar só na palavra do arrependei-vos. Vocês viram sexta-feira que por que a Bíblia diz que está aqui em Mateus 11:11? Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, por que isso? Porque a palavra de João Batista era apenas o quê? Arrependei-vos. E o reino dos céus não é só salvação. Nós vimos sexta-feira que salvação é o início. Salvação é por onde você entra no reino de Deus. Aceitar Jesus
e tê-lo como Senhor e Salvador, é por onde você está, é a porta do reino. Mas o reino não acaba aí. Então, esta palavra é muito séria. Como que João, nascido de mulher, é o maior nascido de mulher, mas o menor do reino? Porque nós não vimos manifestação de poder. Então, você vê o seguinte, ele não curou ninguém, ele não ressuscitou, ele não viveu a potencialidade do reino. Ele só tinha o quê? 2 funções: anunciar a chegada do reino e a palavra de arrependimento. Então, é o que eu quero ver com você hoje. Aqueles que estão a primeira vez aqui na nossa live, eu gostaria de te convidar, eu vou ler o texto base dos 4 níveis do reino. Eu gostaria que você abrisse em Ezequiel 47:3. Diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelo lombo. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, aqui estão os 4 níveis do reino. O mover das águas. Quando se fala de águas, nós estamos falando do mover do Espírito de Deus. Temos água nos artelhos, que é mal cobrindo o pé. Temos águas nos joelhos. Temos águas no lombo, o lombo é aqui. E águas que não se dá para andar, só dá para nadar. Então você tem que entender em que nível você está andando. Porque você entendendo em que nível você está, você vai fazer a subida para o outro nível. Então, o interessante daqui é que o primeiro nível é o nível dos artelhos, que vimos sexta-feira. Que eu falei o quê? Eram as pessoas que chegavam na casa de alguém, lavava-se o pé. Água nos artelhos significa purificação. Purificação. Meus amados, a semana que vem, lá por sábado, domingo, eu estarei lançando algo tremendo que eu tenho feito com as pessoas, que é o fechamento dos portais espirituais. Para que serve isso? É para esse primeiro nível do reino. Purificação. Fechando os portais espirituais na tua vida, fazendo uma libertação profunda, um arrependimento profundo, pedindo perdão a quem tem que se pedir, liberando perdão a quem se liberar. Então daí você está pronto para ir para o segundo nível. O segundo nível, a Bíblia fala que é o quê? É o nível das águas nos joelhos. Mas antes de eu falar desse nível, eu hoje sou portador de boas notícias e de más notícias, infelizmente. Sabe o que aconteceu? Quinta-feira, gente, inicia a segunda turma do seminário online do Ministério dos Anjos. Segunda turma. A primeira é um sucesso. Gente, as pessoas que estão fazendo a primeira turma do Ministério dos Anjos, põe aí nos comentários o que está sendo esse seminário para você. Imagina, toda segunda, quarta e sexta estão sendo ministrados de 3 a 3 horas e meia. Eu nunca ministrei um seminário de anjos assim, presencial, tão longo e tão importante, tão frutífero. Então,
eu estou vendo que o Seminário dos Anjos online, ele é até melhor que o presencial. Até eu estou constatando isso, que ministro. Porque a gente tem mais tempo, a gente pode se aprofundar, a gente pode tirar mais dúvidas. É diferente de estar numa igreja, num salão ali e tal, é bem diferente. Mas essa é a boa notícia. Quinta-feira começa a segunda turma. E a má notícia, gente, só temos 5 vagas. Simplesmente eu abri o quê? Não faz nenhuma semana a segunda turma e só temos 5 vagas. Então, se você estava pretendendo fazer o seminário Ministério dos Anjos, que é a parte diaconal dos anjos, como trabalhar com eles, como falar com eles, como agir no dia a dia. Inclusive eu pus essa madrugada no YouTube um vídeo da minha live que eu fiz ontem com o pastor Luciésio, onde eu falo como se relacionar com os anjos no dia a dia e como se relacionar com os anjos na operação de milagres. Se você não assistiu, vai lá no YouTube e assista, porque eu tenho certeza, se assistindo aquilo, você vai dizer, eu quero fazer esse seminário agora. E realmente vale a pena. Então, se você quiser fazer o seminário, quantas vagas? 5. Já estamos encerrando quase a turma e quinta-feira nós estamos iniciando, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o segundo nível. Daí você deve estar perguntando assim, mas apóstolo, como que é? É quinta-feira, mas por onde que eu faço a minha inscrição? Estou aqui pondo primeiro no Instagram. Certo? Então aqui, ó, tá o meu Instagram. Como que eu vou fixar isso aqui? Tá fixado aí, ó. O meu Instagram é 63981 118945. E eu vou... Será que dá para fazer aqui no Face também? Meu Deus. Agora eu vou pôr aqui no Face também. Por isso que eu digo, quando você for lidar com a internet, chama um adolescente ou um jovem, mas um cara com 62 anos, querendo vai mexer, né? 81 11 89 45. Enviar. E será que dá para fixar aqui também? Fixei. Pronto, gente. Está fixado o meu WhatsApp tanto no Instagram como no Face. Será que está fixado mesmo? Está fixado. Ok. Então agora vamos firme aqui. Meus amados, primeiro quero agradecer vocês por estarem investindo esse tempo, porque quando eu ouvi falar a primeira vez dos 4 níveis do reino, e quem falou para mim foi o Rony Chaves. Eu aprendi isso com o Rony Chaves. E eu gosto de aquilo que eu aprendo com as pessoas, eu gosto de falar com quem eu aprendi, sabe? Porque é uma maneira de você honrar, mas é uma maneira de você saber que você, até para crescer, precisa dos outros. Ninguém cresce sozinho. Então, quando eu ouvi essa palavra dele, dos 4 níveis do reino, meu Deus, a minha cabeça se abriu, eu compreendi definitivamente que eu não queria andar no primeiro nível, não queria andar no segundo e não queria andar no terceiro. Eu queria estar no 4º nível. Então foi... cada palavra revelada, na verdade, é uma libertação na vida da gente. Então, eu estou te passando porque eu quero que você suba, para que você chegue no teu destino profético, para que você realmente viva o que você nunca viveu até hoje.
Então o segundo nível é águas nos joelhos. Eu quero te dar a parte histórica, quando se estabeleceu na terra esse nível de reino e como se estabeleceu. Então o nível 1 você já viu. Historicamente, ministério de João Batista. Arrependei-vos. Palavra-chave, arrependei-vos. Ok? Segundo nível do reino. Quando aconteceu na terra? Exatamente com o ministério de Jesus. Aí, o segundo nível do reino se estabelece. É o nível de poder. É o nível de milagre. Junto com a palavra de arrependei-vos, e é isso que a igreja tem que compreender. Nós falamos muito de Jesus e tem que continuar falando, não pode parar. Só que a palavra não para aí. Nós temos que levar aqueles que se salvam, aqueles que aceitam Jesus, a andar no sobrenatural, a ter uma vida de poder. É interessante, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu uma vez decidi fazer um jejum de 7 dias no monte, sem água e sem comida. Subi, a Marili me levou e eu subi no monte, estabeleci uma cadeira embaixo de uma árvore, montei a barraca, 7 dias ali. E começou a acontecer o quê? Eu não sabia, sabe aquelas abelhinhas pretas que enrolam no cabelo? Tinha um ninho delas no pé da árvore. E eu comecei ali a orar, a ler a Bíblia, me propus a estudar a Bíblia e tal, e dali a pouco vinha uma abelhinha e outra e outra e eu fazia o quê? Pegava a abelhinha, espremia ela assim e jogava no chão. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Gente, eu cometi um abelocídio de tanta abelha que eu assassinei naqueles 6 dias. Porque eu não sabia que eu estava pertinho do ninho delas. E elas vinham se defender no meu cabelo. E eu e tac. Até que no 6º dia, Deus fala comigo. Porque num jejum desse, imagina, 7 dias sem comer e sem beber. Daí você diz, mas apóstolo, é tão difícil. É difícil para quem não começa. Depois que você começa, você vai ver que cada jejum é você aumentando a tua potencialidade espiritual. Por quê? Porque o jejum mata a carne. Se o jejum mata a carne, significa que o teu espírito fica cada vez mais forte. E o jejum, ele tem uma coisa interessante. Deus fala muito pouco durante o jejum. Pode ser que com você seja diferente. Comigo é assim. O jejum é um momento de silêncio espiritual. É ali eu vencendo a mim mesmo. É a luta do eu. É a luta que você sai de você mesmo. É onde você se conhece. É onde você está treinando o domínio próprio. Então eu estava ali em silêncio espiritual absoluto, lendo a Bíblia e tal. Deus estava ali, é claro, mas parecia que eu estava assim em um silêncio espiritual. E na sexta-feira eu ouço aquela voz maravilhosa, aquela voz que quem já ouviu sabe como é. Ele disse, até quando você vai continuar andando no natural? Este que é o grande problema. A gente aceita Jesus. Eu estou fazendo um jejum de 7 dias, mas a minha mente ainda é natural. É isso que eu quero te falar. Você está indo para a igreja, você jejua, mas a tua mente não mudou.
A tua mente continua reagindo como uma pessoa natural, como um humano. E você, a partir da hora que entra no reino de Deus, você não é mais humano. Você passou a ser o quê? Filho de Deus. E como filho de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter as reações do reino. E Deus me perguntou, até quando você vai fazer isto, andar no natural? Sabe por quê, gente? Porque eu sempre fiz muitos jejuns, né? E fiz de 21 dias, de 40 dias, e jejum para mim é jejum, gente. Jejum não se come, jejum é o tempo todo, e nem toma vitamina e coisinha no liquidificador, não. É, no máximo, uma aguinha de coco. No máximo, uma aguinha de coco. Resultado. Deus disse assim, não é mais fácil você andar no sobrenatural? Usa agora a tua autoridade. Foi quando eu disse assim, abelhas, na autoridade do nome de Jesus, eu proíbo que vocês venham onde eu estou. Simplesmente, gente, parece que um muro de vidro, uma cúpula foi posta em cima de mim, e do 6º dia até o 7º dia, nenhuma abelha me atacou. Aí você diz, meu Deus, apóstolo, mas nós podemos fazer isso? Sim. A palavra de Deus diz que foi nos dado toda a autoridade. E não usamos por quê? Porque nos falta o quê? Poder. Me pergunte aí, e como que eu consigo poder? É simples. Se a água vai até o joelho, está nos dizendo o quê? Que poder se gera em uma vida de oração e jejum. O motivo, gente, que eu escrevi este livro, A Lei dos Dois Altares, foi para incentivar as pessoas que têm um outro estilo de vida, que não é de religioso, é daquele que quer viver o sobrenatural de Deus. Aqui, eu pus as ferramentas básicas que Deus nos pôs na palavra de Deus, para nós vivermos um novo estilo de vida. O estilo de vida do quê? De milagres, do sobrenatural, de coisas tremendas, de coisas poderosas, de poder mandar uma abelha parar como você manda um cavalo parar e ele para, e ele é obrigado a te obedecer, da mesma forma que se manda um principado, mas do principado já chego lá. Então, se você ainda não leu, manda um WhatsApp, está fixado aí o nosso WhatsApp, manda um WhatsApp para mim, eu vou te mandar o link, você compra o livro e eu te mando pelo correio. Mas não deixe de ler esse livro. Esse manual do sobrenatural, A Lei dos Dois Altares, vai te levar em um patamar que você vai dizer, meu Deus do céu, por que eu não sabia disso antes? Então, gente, vida de poder se manifesta no joelho com oração e jejum. Não tem outra maneira. Se você não tiver um estilo de vida, de oração, e que oração? Aí que tá. Não é chegar ali, Senhor, olha para mim, olha o que eu estou passando. Não, gente, isso não gera poder. Você tem que aprender uma coisa, Judas 20 é a melhor pegada que você tem para aumentar a tua fé. Porque para você fazer um jejum de 7 dias sem comida e sem água, você tem que ter o quê? Fé. Para você determinar para as abelhas parar, você tem que ter fé. Para você mandar um osso crescer, você tem que ter fé. Para você mandar um morto ressuscitar, você tem que ter fé.
E como gera fé? Judas 20. A resposta está na Bíblia. Como que eu vivo por fé? Judas 20. O que diz lá? Edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Chulamarahandegi astus tu yalamahatas, churrastikiri miandayali rastu yaramahastiki, rondaya hastili mihandegi astuyas, lomahatiri halama. E ali você fica orando, orando, orando. Nesse jejum, por exemplo, que eu fiz de 7 dias, gente, eu orava uma média de 10 a 12 horas em línguas. Ai, porque o apóstolo Coraiola faz isso, fazia nada. Faço hoje. Mas quando eu comecei, eu não fazia era nada, não criei nada. Era uma pessoa normal. Mas eu resolvi ir para o 4º nível do reino. Eu resolvi andar em outra. Por sinal, eu resolvi andar no sobrenatural de Deus. No impossível. O sobrenatural é impossível. Tem uma frase do Walt Disney que me alegra demais. Quando eu fiquei sabendo, me alegrou demais. Ele disse: eu gosto de viver no impossível. Sabe por quê? Porque lá não tem trânsito. E é verdade. São tão poucas pessoas que vivem no impossível, no sobrenatural de Deus, que você vive tranquilo. Por quê? Porque são pouquíssimas pessoas. A maioria das pessoas vive no natural, olhando para a situação, olhando para as circunstâncias. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar as águas se abrirem. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou andar sobre as águas. Agora o que eu vou fazer? Doença, sai agora e não volte mais em nome de Jesus. Mas para isso eu preciso o quê? Poder. E poder nós só alcançamos o 2º nível do reino, com oração e jejum. Ai, amor, quando eu faço jejum, eu sinto uma dor de cabeça, uma queimadura na barriga. E queria sentir o quê? Gente, tá matando a carne tá gritando. Se jejum fosse uma coisa para você pôr em off e não ia acontecer nada, não haveria crescimento espiritual. A Bíblia diz que você tem que matar a carne, e a carne, para morrer, ela grita. E ela vai se manifestar como? Como todas as vezes ela se manifesta para te chamar a atenção. Não é assim que a carne age com você? Toda vez que a carne tem alguma coisa errada, ela quer te chamar a atenção. O que ela faz? É uma dor, um mal-estar, uma coisa e tal. Então é a carne se manifestando. Agora não. Eu quero entrar no poder de Deus comendo bifão. Não, gente. É vida do sobrenatural. 2009, gente, eu fiz 185 dias de jejum. Por quê? Porque eu queria mais. 2010, eu estava para tomar uma das decisões mais importantes da minha vida, que era um ano sabático. Eu fiz 210 dias de jejum, orando uma média de 3 a 4 horas em línguas por dia. Daí você diz: ai, mas o apóstolo Coraiola tem tantos testemunhos tremendos, é gente que ressuscitou, é osso que cresceu e fez isso, fez aquilo e não sei. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço, gente. Não foi de graça que eu comecei a andar nisso daí. Não foi assim, ó. Olha, Deus chegou para mim e disse: você é um escolhido. Não, a Bíblia diz que o reino é conquistado à força. E para você conquistar até o 4º nível do reino de Deus, você tem que sair dessa paradeira espiritual e ir a níveis bem mais altos. Como? Não é na frente da televisão, assistindo programinha fútil, que você vai crescer no espírito, não. Não é dormindo 20 horas por dia que você vai nesse nível. Por sinal, eu durmo muito menos do que isso.
A minha média, eu durmo 3 horas da manhã, quando é 8 horas eu já estou acordado, 8h30 no máximo. Quando eu vou dormir 6 horas às vezes. Por quê? Porque andar com Deus, gente, é você não andar mais no natural. Não tem uma fórmula mágica para que você ande no sobrenatural. A fórmula está na Bíblia. E não é mágica. É uma conquista. Primeiro você vai se conquistar. Então, quando aconteceu isso? O segundo nível do reino se estabeleceu com o ministério de Jesus. Olha a vida de oração que ele tinha. Olha a vida de oração. Nós não vemos Jesus fazer jejum assim normalmente, mas nós vemos ele fazer um jejum muito forte. Ele, antes de iniciar o ministério, ele vai para o deserto e faz 40 dias de jejum. Eu acho gozado. As pessoas me dizem assim, ai, eu sou discípulo de Jesus. Ai, é tanta candura, é tanta santidade, é tanta religiosidade. Porque se você fosse discípulo de Jesus, você pautava o teu ministério e a tua vida espiritual no que Jesus vivia. Porque discípulo é quase uma cópia do discipulador. Sim ou não? É muito fácil dizer, ai, porque eu sou discípulo do apóstolo Coraiola, porque eu sou discípulo do Luciano Subirá, porque eu sou discípulo do Luiz Henrique, Luiz Hermínio, porque eu sou discípulo do Cote, eu sou discípulo de... Discípulo é aquele que segue as pegadas. Se você é discípulo de Jesus, e o que deve ser, não deve ser de nenhum homem desses que os tem, inclusive eu, mas sim de Jesus, nós na verdade somos facilitadores. E se você é discípulo de Jesus, o que você deve fazer? No mínimo um jejum de 40 dias. Ah, meu Deus, apóstolo! O senhor ficou louco? Não, eu já sou louco por natureza. Eu sou louco pelo Senhor, eu sou louco pelas coisas de Deus. Eu não nasci para viver na terra, eu nasci para viver nos ares. A Marili que diz, você já acha que é fácil viver com você? Não, não é. Eu te digo, não é. Sabe por quê? Porque eu aprendi um caminho, o impossível. A Marili estava contando na turma do Ministério dos Anjos. Um dia eu estava no consultório com ela. Eu cheguei de uma viagem, ainda ela estava trabalhando no consultório, e eu fui fazer uma revisão. E ela disse, não, tá tudo tranquilo, só vou fazer uma limpeza, só que tem um dentinho aqui. Gente, quando o dentista fala, tem um dentinho aqui, é perigosíssimo. É perigosíssimo. Tem um dentinho aqui que tem uma pequena bolinha preta, eu vou ver o que é. Golpe, gente, é golpe. Ela começou a raspar aquela bolinha e aquele buraco foi crescendo. E daí ela pegou aquele terrível, e que não é sobrenatural, é terrível motor. Todo mundo gosta daquele motorzinho, né? Chegou uma hora, começou a doer e ela me fez uma pergunta. Tá doendo? Eu disse um pouco. Quer que eu anestesie? Quando eu olhei para ela, Deus falou dentro de mim. Você não me fala que quer andar no sobrenatural? Eu quero ver você agora andar no sobrenatural. Porque as pessoas acham que o sobrenatural é como ter um carro, como ter um aparelho de som, como ter um instrumento de música. Não, o sobrenatural, ele é como se fosse você. O poder de Deus é como se fosse você. Em todas as situações. E quando Deus me falou assim, não é você que diz que anda no sobrenatural? Eu falei para ela, não precisa anestesiar. Fechei os olhos e falei assim,
dente. Eu te anestesio agora, em nome de Jesus. Toda dor sai agora. Toda sensibilidade sai agora, porque eu decreto que este dente está anestesiado em nome de Jesus. Ela estava falando isso para a turma dos anjos. E ela começou... E foi. Era uma cara imensa. Não sei como que estava escondido ali. Resultado, quando terminou tudo, ela olhou para mim e disse, menininho, ela me chama de menininho, e eu chamo ela de menininho. Menininho, é inacreditável. Eu só acredito porque aconteceu na minha frente. Seria impossível alguém sofrer este tratamento que eu apliquei em você e não ter tomado uma anestesia. Isto é inacreditável. Sabe por quê? Você tem que saber que os primeiros que tem que saber que você anda do sobrenatural e vê o sobrenatural na tua vida é a tua família. Pregar sobre sobrenatural na igreja, viver na igreja o sobrenatural, isso daí é outra história. Isso é um altar público que você tem. Mas a tua família tem que ver quando você não tem nada em cima da mesa e bate na porta para trazer o que você vai comer. Você não tem um tostão de dinheiro e dali a pouco chega o dinheiro para você pagar a luz e a água e comprar o gás. É a tua família que tem que ver que você já está no segundo nível do reino, o nível de poder. Resultado, 5 horas da tarde, a anestesia acabou. E eu senti assim toda a pele formigando, como a gente sente quando vai no dentista. E sabe por que eu vivi isso? Por um motivo. Eu aprendi nos montes, eu aprendi nos lugares que eu fui, nos jejuns longos que eu faço. Não é aquele jejunzinho de um dia. Ai, meu Deus, estou 24 horas de jejum, não aguento mais. Eu preciso tomar um café, eu preciso tomar uma Coca-Cola. Deixa de ser um frouxo espiritual. Se você quer ser um religioso, não precisa conhecer nem a Bíblia. Agora, se você quer ser autenticamente filho de Deus, você tem que tomar uma decisão hoje na sua vida. Eu quero, no mínimo, andar no segundo nível do reino. Um nível de poder. Um nível que eu veja as coisas acontecer. Gente, eu não sei como que as pessoas podem dizer que vivem com Jesus, que vivem no reino, e não verem absolutamente nada. Só vivem na maldição, na miséria, tudo que não presta, mas não verem manifestação de poder. E você vai me perguntar, mas apóstolo, como que a gente vê? Como? Morrendo. Morra para a carne. Comece a destinar a tua vida 1, 2, 3 horas em algum lugar que você escolher, orando. 5 horas. Ai, sábado é o meu dia de descanso. Não, é o dia do descanso do trabalho normal. Mas sábado, domingo, é o teu dia de conquistar o reino, de subir os níveis do reino. É dia de jejum, é dia de oração. E dia de semana também. As pessoas chegam para mim e dizem, apóstolo, passa essa unção para mim. E eu digo, e você não quer pagar o preço que eu paguei? Esse que é o problema. As pessoas querem o produto final do reino. Milagre. Mas para chegar nisso, você tem que conquistar poder. E para conquistar poder, isto não vem de graça. Sabe como que vem? Jejum e oração. Este é o segundo nível. Quando as águas estão nos joelhos. Você tem uma vida de oração. Você tem uma vida de jejum.
E agora você tem poder para alterar. Presta atenção! Você que está no Facebook, você que está no Instagram, e depois vai para o YouTube. Você tem que saber uma coisa. No segundo nível de poder, ou melhor, no segundo nível que é o do poder, você vai começar a alterar células, átomos e moléculas. É onde você entra na dimensão dos milagres, na tua vida e na vida dos outros. Eu já te contei duas coisas aqui. A autoridade sobre as abelhas e a autoridade sobre o meu corpo, sobre a anestesia do meu dente. E por que eu estou te dando esses exemplos? Porque eu quero te mostrar que eu sou uma pessoa comum. Quem me conhece vê, eu sou uma pessoa comum, mas por que eu consigo viver neste nível? Porque eu fui conquistando, eu fui pagando um preço, eu fui dedicando horas e horas da minha vida que eu podia ter dedicado em outro lugar, eu dediquei no altar secreto, na presença de Deus. E ninguém, você está tendo eu aqui pelo menos para te falar, e quantos outros que vivem assim também te falam, mas eu não tive ninguém. Pastor nenhum chegou para mim e disse: Coraiola, você tem que subir o monte, Coraiola, você tem que fazer jejum, Coraiola, você tem que orar. Não, gente. Eu queria mais de Deus. E por querer mais de Deus, eu fui em frente e fui buscar. Amém? Então, o segundo nível do reino é conquistado na oração e no jejum. Terceiro nível do reino é quando as águas chegam aonde? Aqui, ó, no lombo. Quando foi estabelecido esse nível de reino na terra? Primeiro nível, ministério de João. Segundo, ministério de Jesus. E o terceiro nível, águas aqui, foi com a morte e ressurreição de Jesus. Se estabeleceu o terceiro nível. Por quê? É o nível das patentes, das divisas espirituais. É o nível que você alcança a tua identidade, não mais como servo de Deus, mas agora você chegou à identidade de filho. Agora você sabe quem você é. Agora você põe os principados, dominadores desse mundo, potestades e forças do mal para correr. Agora é aquele momento que você chega no lugar e o diabo, o demônio, grita e diz: não! Por que vocês chamaram esse homem, esta mulher? É o dia que você chega na tua casa e grita no portão: cheguei! Sabe o que está falando? Está dizendo: agora chegou o reino de Deus. Porque no terceiro nível se manifesta o quê? Autoridade. Por isso que você não pode ter autoridade sem poder. Você viu? Uma sequência. Primeiro você passa pela purificação no primeiro nível. Primeiro nível, você se purifica. Segundo nível, busca poder, oração e jejum. E no terceiro nível, agora os principados vão te obedecer. Em nome de Jesus. Sem Jesus não se faz nada. Eu estava em Goiânia um dia pregando lá, e no hotel, dormindo, tive um sonho. E no sonho era o seguinte: as nuvens tinham forma de animais e elas não eram brancas. Sabe aquele mineral que é preto, brilhoso, que se faz colar? Eu nem sei o nome daquele mineral. É um mineral muito encontrado por aí. É tipo aquele... Não é ímã, mas também se gruda, assim, meio prata, meio preto, assim. As nuvens eram daquela cor. E
eu com a mão esquerda começava a fazer um sinal assim para elas descer. E fazia assim. Desce, desce. Não falava nada. Porque quem tem autoridade e manifestação de poder nem precisa falar, gente. Nem precisa falar. Eu acho gozado quando vão fazer uma libertação, em vez de fazer a libertação, fico massageando o endemoniado, e segura aqui, segura lá e segura aqui. Não, gente. Quem tem autoridade não precisa segurar. Ele olha e diz assim: demônio, eu te repreendo agora e sai em nome de Jesus. Essa história de querer dar jeitinho para Deus não existe. Ou é. Não tem outra coisa. Ou é. Mas para isso tem que ter identidade. Saber quem você é. Porque tem demônio que vai falar assim para a pessoa: ai, você não consegue me expulsar porque eu sou um principado muito forte. Mentiroso. Sai na hora. Não tem como. Sai na hora. Vai ter que sair. E sai agora. Daí eu estava lá no meu sonho. E as nuvens começaram a descer. Elas vinham, tocavam o chão e se ajoelhavam e faziam assim. E Deus me falou naquele dia: hoje você alcançou a autoridade do reino. Por isso, gente, eu faço batalha espiritual, não só no Brasil, fora do Brasil. E por que as coisas não se voltam contra mim? Quer dizer, não tem revide, por causa do nível de autoridade. E o nível de autoridade, ele vai crescendo de acordo com o que você vai crendo. Então, por isso que está ligado à identidade. Identidade de filho. Os meus filhos, eles sabem quem eles são. Eu quero te perguntar se você sabe quem você é. Porque o Filho de Deus é o Filho de Deus. O grande problema, gente, é que a grande maioria da igreja ainda não foi curada na alma. Um dos motivos que a Marili tem investido no Lágrimas que Curam para ajudar as pessoas na alma é porque a primeira coisa que é roubada é a tua identidade como filho. A grande maioria das pessoas só se verem como servo. Só que você pode entrar no reino como servo, mas você não vai continuar servo. Você vai se transformar o quê? Filho. Porque tem uma hora que você vê que Deus não te chamou para ser um servo. Deus te chamou para ser seu filho. Então a identidade que você tem agora no terceiro nível, você sabe que não existe principado, nem dominador desse mundo tenebroso, nem potestades e nem forças do mal que podem resistir às tuas ordens. Claro, tudo em nome de Jesus. Porque agora você sabe quem é Jesus na tua vida. E agora você sabe quem você é. E agora você sabe o que é ser um templo do Espírito Santo. E agora você sabe, porque você já tem tanto tempo de intimidade com Deus, quem você é. As tuas carências, as tuas doenças da alma já estão curadas. Daí você diz assim: mas apóstolo, essa não é a minha realidade. E é verdade, muitos estão nessa realidade.
Por isso que eu convenci a Marili a fazer o Lágrimas que Curam online. Eu digo, Marili, é tão difícil trazer as pessoas para Palmas, o número que vai vir é muito pequeno, e paga passagem, paga isso, paga não sei o quê. Faça o Lágrimas online. E agora, sexta-feira, começa o primeiro Lágrimas online. Se você quiser fazer esse Lágrimas, vai te ajudar muito na tua identidade. E você vai me perguntar, como que eu faço a inscrição, então, para o Lágrimas online? É só mandar um e-mail, um WhatsApp para ela. 63 98111 8943. Você notou que a gente gosta do contato pessoal, né? Eu acho gozado alguns pastores. Alguns pastores querem me convidar para fazer seminário na igreja deles. E eu vou. Eu nunca digo não, eu sempre vou. E a primeira pergunta que eles... A primeira coisa que acontece, eles me mandam a secretária ligar para mim. Eu acho um desrespeito muito grande. Sabe por quê? Porque comigo, eu não mando secretária falar com ninguém. Meu contato é pessoal. O grande problema é que nós, na igreja, esquecemos de ser filhos de Deus. É isso que está acontecendo. Por isso que depois dessa pandemia, nunca mais a igreja vai ser o que era. Já em dezembro eu avisava, essa igreja que vocês conhecem aí, esquece, essa vai sumir. As pessoas falam comigo, falam com a Marili, pessoalmente. Essa história de intermediário, gente. Ah, mas e se for muita gente? Ué, quem se propôs a ser alguma coisa no reino, tem que ver que isto tem dificuldades e vai ter que superar as dificuldades. E uma das coisas é esse relacionamento pessoal. Começa a ficar muito estrela. Não, gente. Nós não somos nada sem o poder de Deus. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. E nunca chegaríamos ao céu sem Jesus. Então, se você quiser entrar em contato comigo, está aí o WhatsApp. Eu posso até demorar para dar a resposta, mas vou dar. E você não me pergunte, é o senhor mesmo falando? Claro que sou eu. E eu da Marili a mesma coisa. Manda o WhatsApp para ela e sexta-feira comece o Lágrimas que Curam. Você não pode ficar sem identidade, porque no reino não é lugar de gente sem identidade. A fixação do reino é na tua identidade. Eu sou filho amado do meu Pai. É da mesma forma que Jesus falava. Ele é o meu Pai. E é isso, nesta identidade. Quando você sabe aqui, ó, com as insígnias que você leva, você sabe quem você é que você põe principado, potestade, tudo isso para correr. Eu fico emocionado com a passagem de Mateus 28, 18. Jesus chega e diz para os discípulos assim, e toda autoridade foi me dado no céu e na terra. E ainda o pessoal quer me falar que o diabo vai assumir a terra. Quer dizer, aonde que o diabo vai assumir a terra, gente? Só tem uma maneira do diabo assumir a terra. Se Jesus pecar, como Adão fez. Não, gente. O poder de Deus está estabelecido. E sabe quem ele te chamou? Quem ele chamou para estabelecer o reino dele? Você. Mas não é no primeiro nível que se estabelece o reino. Com aquela história, peca, despeca, despeca, peca. Vai ficar pecando e despecando até quando? Eu quero te chamar para você ir para o segundo nível. Vida de oração e de jejum. Quem paga o preço no joelho vai querer saber de pecado?
E quando você começa a enfrentar principados, potestades, forças do mal, você vai querer sair pecando? Pelo amor de Deus, Jesus dizia o tempo todo assim: vá e não peques mais. Não, eu vou, mas não consigo resistir. Não consegue resistir por quê? Eu te digo por quê. Porque não tem vida com Deus. É uma vida superficial, é uma vida de ir só na igreja de domingo, participa de uma coisinha e de outro. Tem crente que diz: e eu não concordo com os dízimos. E eu acho que você está certíssimo não concordar com os dízimos. Para quem não quer fazer parte do reino, não precisa concordar. Agora, quem é do reino, o reino tem imposto. E o imposto tem nome, dízimo. E o reino tem imposto, oferta de primícia. Quem ainda não ouviu falar nisso, é só ir no YouTube, e eu falei sobre isso. Sobre dízimo e oferta de primícia. Por isso que a maioria das pessoas estão endividadas dentro da igreja. Por quê? Porque são infiéis. Mas daí você me diz: mas apóstolo, eu gosto de uma vida de religiosidade. Mas no reino, a primeira coisa que a gente caminha em santidade, limpamos os pés. Daí entramos naquele mover de oração. Daí de jejum. E agora sabemos quem nós somos. Eu sou filho do Deus Altíssimo. O demônio vem e olha aqui, ó. Aqui, ó, bem no lombo, ó. Ó. Meu Deus, com esse não dá para mexer. Ele tem identidade. Ele é filho de Deus. Eu quero orar com vocês agora, porque amanhã nós vamos entrar no tremendo, poderoso e maravilhoso 4º nível do reino. Amanhã às 11 horas. Eu quero orar com você, para que você desperte, você que tem buscado, você que tem sede, para que você desperte definitivo para uma vida de oração, de jejum, e busque a tua identidade com todas as forças. Meu Deus e Pai maravilhoso, eu sei que ninguém que está nos assistindo agora está assistindo porque queria. É porque você tem um chamado especial para essas pessoas. Essas pessoas que estão ligadas aqui é porque você quer levar para um nível que nunca andaram. Por isso, Senhor, eu quero te pedir anjos especiais para que estejam agora visitando elas e permaneçam junto delas, ministrando, como diz a tua palavra, espíritos ministradores, ministrando o 2º e o 3º nível do reino na vida delas. Em nome de Jesus, eu agora te peço a consolidação desses 3 níveis na vida dos que estão agora ligados com a gente. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Já vimos o 1º nível, quem não assistiu está nos 3 canais. Agora vimos o 2º e o 3º, e amanhã, grande final, 4º nível do reino. Ó, e você que quer fazer o Seminário dos Anjos, repito, hein? Só 5 vagas ainda. E depois, nós não sabemos quando nós vamos fazer a próxima turma online. Então tá aí fixado o nosso WhatsApp, mande agora. Apóstolo, pelo amor de Deus, guarda a minha vaga, eu quero fazer minha inscrição. Muitos fazem assim. Aí eu vejo a fome. Eu gosto de ministrar pra gente assim, faminto, sedento. Agora eu não sei, ai, apóstolo, eu não sei, eu acho que não vou conseguir pagar. Se for prioridade na tua vida, se você realmente quer receber, você vende, você faz. Não é isso que a gente faz naquilo que quer? Então, não deixe de fazer esse seminário por causa de dinheiro. Não deixe o mamão vencer na tua vida, tá bom? Ó, um beijo para vocês amanhã, 11 horas aqui. Shalom, shalom.
E o pessoal que está aqui no Face, nós continuamos ao vivo, né? Nós terminamos ali no Instagram e aqui no Face estamos ao vivo. Cibele, o WhatsApp está aí em cima fixado, ó. 63 981 11 89 45. Gente, foi tão bom estar aqui com vocês. É tão bom saber que a gente pode alcançar os 4 níveis do reino. É tão bom, gente, a gente poder saber que Deus preparou tudo para a gente. Não dependa de ninguém para você ir para esses níveis, porque só depende de você. Você não precisa nem de mim e de ninguém para chegar nesse nível de intimidade com Deus como filho de Deus. Então hoje faça um propósito, hoje faça um pacto. Eu quero subir os níveis do reino, porque eu quero tudo do reino. Eu quero viver tudo do reino. Eu quero viver algo que eu nunca vivi. Uma das coisas, eu gostaria que você fizesse seminário dos anjos, porque faz parte desse processo, para que você alcance o que Deus te abençoe, e nós amanhã estamos de volta às 11 horas. Shalom, shalom.